Olá pessoal, bem-vindos ao programa William and the Magic Box. E hoje no nosso show nós vamos ter o Ramon. O Ramon é do Rio de Janeiro, no Brasil. Então vamos lá ver o que o Ramon tem a dizer. Espero que vocês aproveitem a entrevista. Bom dia! Bom dia, William Silva Ribeiro. Tudo bem? Tudo bem, você? Tô bem, tô com medo de falar muito alto, porque com fone de ouvido a gente não escuta a própria voz. Não tem problema. Mas tá me ouvindo Obrigado direitinho, né? Sim, tô ouvindo certinho. Obrigado por acordar tão cedo no domingo para poder fazer a entrevista, meu Deus. William, vou te falar, o meu corpo biológico não sabe que é domingo. Eu acordo cedo todos os dias, com o sol nascendo. Eu tô vivendo aqui num acampamento de obras, então não tem cortina. O sol já nasceu, já clareou, meu corpo já deu um tchan. Então, Ramon, me fala de onde que você é. Nascido e criado no Rio de Janeiro, carioca da gema, na expressão real que veio de Portugal, que mostra que nossos pais nasceram aqui também. Então, verdadeiro carioca, embora meu sotaque às vezes engane, porque eu morei um tempo no Texas, aí lá eu puxava um pouco o S, aí tem gente que acha que eu sou paulista. Então me fala na sua opinião, qual que é a melhor parte de acordar todo dia no Rio de Janeiro? Qual que é a melhor parte? Aqui, ó. Ah, infelizmente hoje tá no bar, mas ó, a Pedra da Gávea tá ali atrás. E esse mar, né? A gente que está acostumado com praia, tá com região costeira, eu não sei o que é ser diferente disso. Então, né? Embora eu tenha morado no Texas um tempo, minha família está aqui, minhas raízes estão aqui. Eu realizei esse sonho de comprar esse apartamento, que é uma cobertura virada para o nascer do sol, onde tem a Pedra da Gávea, que poucos comentam, mas é a maior montanha costeira no mundo. Né? Tem gente que fala que os povos fenícios montaram um túmulo lá, teve todo um serviço de arqueologia para poder ver se tinha de fato um túmulo, tem umas coisas escritas, enfim. Aham. E o mar, né? Poxa, ficar vendo esses barquinhos passando, esses pássaros voando, isso aqui para mim é uma dopamina constante. Olha uma coisa, Ramon, me fala o que você faz da vida, qual que é a sua profissão? É, no Brasil não é regulamentada como profissão, é uma ocupação, que é a acupuntura. Uhum. Eu fiz uma pós em medicina tradicional chinesa, mas eu tenho um histórico de várias profissões. Eu fiz direito na FRJ, fui advogado um tempo, fiz mestrado fora e dei aula relacionada a direito marítimo. Depois fiz uma formação em psicanálise lacaniana e hoje em dia, desde o início da pandemia, saúde mental, né, teve um auge. Eu preferi trabalhar mais com os problemas mentais do que com os problemas jurídicos das pessoas. E como eu também cheguei a trabalhar no Airbnb, na fundação do escritório deles para a América Latina, ali eu já meio que montei, me ergui um pouquinho, e a partir dali pensei, posso de fato pensar em trabalhar com o que eu gosto. Mas o que eu gosto? Então foi uma parte ali do autodescobrimento. Acho que como muitos gays, muita homofobia internalizada, a gente vai fazendo as coisas para agradar os pais, agradar o mundo, e meio que se esquece. E aí, tô nessa. E também reforma, porque eu sou meio pedreiro também, eu faço muita coisa, é o que me diverte, meio jardinagem, adoro plantar árvore, essa ideia de você pensar que, poxa, daqui a pouco vai estar ali grandona com os frutos, sonho em ter filhos, e aí eu já penso, pô, meus netos vão poder ter que colher isso. Tem um ditado asiático que fala que quem planta tâmaras não come as tâmaras. Então, eu vejo a beleza nisso, de você, de fato, deixar um legado nesse sentido. Eu não preciso que lembrem de mim, mas se eu botei ali uma árvore, sabe, já é indiretamente eu. Então, você está pronto para ir numa jornada da sua vida e para poder dividir sua opinião, seus pontos de vista? Sempre, sou um livro aberto. Sempre fui. Bacana. Então, bem-vindos ao programa William and the Magic Box. Então, eu tenho aqui minha caixa mágica cheia de perguntas, ok? Olha só, Ramon, durante o show, se tiver alguma pergunta que você não queira responder ou não queira falar sobre, eu sempre posso trocar, ok? Vamos lá então. A primeira pergunta é: o que te dá mais orgulho na sua vida? O que você sente mais orgulhoso?
é aquela coisa que eu acho que a gente conversou antes sobre a homofobia internalizada. O que me dá mais orgulho sempre foi agradar o próximo, porque eu achava que era isso que a gente tinha que fazer na vida, e sendo próximo dos nossos pais, que é o nosso círculo primário. Então, eu sempre tive muito orgulho das minhas notas na escola, das minhas posições quando eu passei nos vestibulares. Então, isso tudo, de fato, sempre me deu muito orgulho. Mas eu acho que, né, eu tô com 34 anos, a gente vai amadurecendo, então eu acho que já vai mudando um pouco, já não é mais aquilo. Igual, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro a gente tem, né, instituições públicas e privadas em relação a faculdades. Existe um preconceito enorme de quem faz pública contra quem faz as particulares. Você vê o meu próprio e-mail, eu ainda uso o e-mail da UFRJ porque tem aquele certo orgulho. Mas chega a um ponto da vida, logo que você se forma, passa na OAB, que você pensa, mas isso não quer dizer nada. E aí eu via gente assim de universidades particulares que não tem prestígio nenhum, mas se a pessoa ali se dedica, se estuda, então aquilo meio que cai por água abaixo. Aí, hoje em dia, meu orgulho, sei, acho que eu tenho muito orgulho dos meus pais, da minha família, eu tenho um exemplo muito bonito. E quando eu vejo outros gays que não têm isso, gente que foi expulsa de casa, né? Brasil, né? Eu vejo que a maioria dessas entrevistas são com estrangeiros, então tem uma cultura diferente. No Brasil a gente ainda tem muitas questões em relação à homofobia aqui, mesmo no Rio de Janeiro. Então eu não sofri tanto isso. Sofri também bullying do mundo, mas nunca tive a dúvida de que meus pais me amassem, por exemplo. E eu acho que isso pesa. Olha uma coisa, Ramon, me fala uma coisa, como que pra você foi crescer sendo gay? Me fala um pouco da sua experiência, como tudo aconteceu? Olhando para trás, eu poderia dizer que foi horrível, né? Porque, né, comparando com alguém que nasceu, que está nascendo agora, nessas novas gerações, onde já existe uma aceitação melhor e não precisa ficar se provando tanto, Uhum. a minha foi horrível. Meu primeiro sexo foi num banheiro, cheguei a transar com muitas mulheres pensando em homens, esse tipo de coisa. Naquela época, para mim, era meio que o normal. Hoje eu penso, nossa, que saco, foi uma bosta. E aí, às vezes, bebendo com os meus pais, eu jogo na cara. Não, eu já falei, foi no banheiro, meu primeiro sexo, etc. Foi escondido. E na psicanálise a gente vai tentando desconstruir também certos fetiches. E a gente vê, por que a gente gosta do sexo do banheirão, dessa coisa? Porque foi assim que a gente conheceu, né? Eu, particularmente. Então, pensando por esse lado, foi horrível. Mas foi ótimo também. Na vida tudo tem, tudo são parâmetros, né? E pra você, teve algum momento que você se abriu com seus pais, que você resolveu falar sobre você mesmo, ou tudo foi acontecendo naturalmente? Me fala um pouco da sua experiência. Tem um ditado que as mães sempre sabem. Então, assim, eu sofri bullying, inclusive, dos meus pais nesse sentido, de desmunhecar e meu pai me corrigir. Então, nesse sentido, eu acho que eles sempre sabiam, mas não queriam comentar. Quando eu ganhei uma bolsa para Uhum. estudar no Texas, eu fiz graduação sanduíche lá. Aí, 17 para 18 anos, eu estava lá. E lá eu saía muito com carinha. Aí, a minha mãe, né, como toda mãe, que está sempre presente, a gente sempre em vídeo. E aí, eu sempre comentava do que eu estava fazendo, minha rotina. E eu saía muito com esse carinha, Luiz. Aí ela, perguntas que ela evitava fazer, esse dia ela fez. Mas só Luiz, você não vai sair com uma menina? Ali na hora mesmo eu levantei. Não, Ah, que mãe, eu sou surpresa. gay, e se você não aceitar, eu vou ficar aqui mesmo no Texas. Embora eu tivesse bolsa da CAPES, onde a gente assina um contrato que tem que voltar para o Brasil e ficar o dobro do tempo no Brasil para repassar o conhecimento, eu tive lá uma oportunidade onde eles iriam me financiar para eu continuar trabalhando na própria instituição. Eu era monitor, né, tutor na faculdade. Aí eu, né, ia chutar o balde mesmo e ficar por lá. E várias vezes da minha vida eu fico pensando, será, sabe, aqueles what if? Poderia ter ficado lá feliz da vida. Mesma coisa quando eu fiz meu mestrado na França. Nossa, eu poderia ter ficado lá e voltei, enfim. Olha só, já tem muitos anos que eu moro fora do Brasil e eu já encontrei pessoas assim,
do Mato Grosso, né? Já encontrei pessoas do Nordeste, pessoas de Goiás, de São Paulo, mas assim, eu nunca encontrei ninguém assim do Rio de Janeiro que mora aqui, aqui em Londres. E é engraçado isso, porque assim, é o carioca, né? Ele tá ali, ele gosta de praia, ele só cresceu com isso mesmo. E acredito que na sua experiência tenha sido o mesmo também. É esse regresso que, inclusive, me ajuda a aceitar que eu estou aqui e querer continuar aqui. Porque na vida a gente, às vezes, fica sempre querendo, sabe, a grama do vizinho é sempre mais verde. É, e, É, de fato em muitos sentidos, principalmente políticos, em relação à qualidade de vida. Mas, como eu sonho em ser pai e eu sou um cara muito família, já passou para mim a ser uma questão que não é mais uma grande prioridade, porque eu prefiro estar com os meus pais até o fim da vida deles, e eu sei que eu sou mais família que meu irmão, por exemplo, então eu sei que vai ser por cuidar dos meus pais. Minha mãe joga isso na minha cara toda hora, então eu acho que eu fico por aqui. Meu sonho é ir para o Canadá, para ser sincero, que eu gosto de frio, embora seja aqui da praia. Eu gosto porque está atrelado ao meu sonho de ter filhos. Então, poxa, ter filho uhum. no Canadá é legal, né? Instituições públicas de ensino de excelente qualidade. Aqui, nossa, ter filho é caro demais. Eu tenho duas sobrinhas, eu vejo meu irmão ralando. E, poxa, ele estudou no IME, meu irmão é funcionário público, minha cunhada é médica. Eles são pessoas que poderiam estar, tipo, bem e não estão. Sim, eles ralam e reclamam e com razão, porque, caraca, ter filho. Eu É, não desisti, mas eu sei que vai ser muito mais difícil aqui do que, por exemplo, no Canadá ou em diversos países europeus ou mesmo asiáticos que estão te incentivando e te pagando para ter filho. Nossa, seria um verdade. sonho. E aí, Ramon, do Rio de Janeiro, próxima pergunta para você é: o que te faz mais desconfortável sobre você? Desconfortável? Sobre você. Acho que minha personalidade. Eu sou muito fora da caixa. Eu sou muito diferente do ordinário. E às vezes isso me prejudica muito. Então, me deixa desconfortável. Ainda tenho muito orgulho de ser quem eu sou, mas adoraria ser talvez um pouco mais dentro do padrão. Em que sentido você fala isso? Assim, para você ser muito espontâneo, você ser um pouco, você vai um pouco contra a correnteza, como que é? Em que sentido você fala que você é um pouco diferente? O espontâneo ligado à impulsividade. Eu, por ter já tido diagnóstico de TDAH, eu falo muitas vezes sem pensar e estudando psicanálise a gente vai ver que nada é de fato sem pensar, o nosso inconsciente está ali, os atos falhos existem e eu sou daqueles que falo e falo, meu Deus, por que eu fui falar isso? Inclusive, um dos meus grandes medos dessa entrevista também, eu pensei, eu tenho que pensar no que eu vou falar. O meu colega que, né, passou aqui antes, ainda falou, Ramon, mas você vai fazer entrevista de regata? Né? E ele também é advogado. Aí eu pensei, primeiro que eu não tenho roupa aqui, eu tô vivendo literalmente no campo de obras. Segundo que, poxa, de regata eu tô bonitinho, eu tô com malhação em dia, então assim, não tenho tanto esse problema. Mas a primeira impressão é a que fica, então a gente é muito a nossa imagem. E eu acredito nisso, mas eu sou o que normalmente milito o contrário, porque beleza é passageira, e se for para você de fato casar com alguém, não seja pela beleza, que aquilo vai passar e os relacionamentos hoje em dia estão durando tão pouco. Eu via às vezes amigos que eu admirava tanto, já casados juntos há 10 anos, pensando em ter filhos, do nada se separaram. E eu vejo muito esse lance né, no nosso mundo gay, Uhum. é superficial nesse sentido. É. Então, assim, hoje em dia eu prefiro que nem goste tanto de mim pela beleza, eu prefiro que goste pela personalidade. Como minha personalidade é difícil, então, ó, complica. Eu acho que você está perfeitamente para um carioca do Rio de Janeiro. Você está perfeitamente mostrando, sabe, entendeu? A beleza, vamos dizer, a beleza, o estado. Porque assim, o carioca, não só o carioca, mas eu acho que nós, no Brasil, a gente é mais confortável, a gente mais, vamos dizer assim, a gente gosta de estar mais assim, à solta, entendeu? Isso que eu É vejo. verdade, é verdade. É o culto ao corpo, é tomar testosterona mesmo.
como eu tomo. Então a gente vive mesmo dessa coisa muito imagem, e aquela coisa que eu te falei da homofobia internalizada, que eu acho que vai ser pauta em todas as minhas respostas. Meu pai, por exemplo, pelo bullying de tá afeminado, a testosterona me deixou com a voz um pouco mais grossa, com um pouco mais de barba. Então não é só sobre o músculo, é querer parecer mais hétero mesmo e, enfim, e agradar o pai. Eu sempre quis. Meu pai, eu vejo que ele, né, fica com orgulho, meu filho. Eu ando de moto também, eu tenho uma motão. Por quê? Meu pai tinha uma motão, ele gosta, motoqueiro, motociclista. A gente fica tentando agradar os pais, né, pra sempre. Bacana. Próxima pergunta, vamos lá. Ok, essa próxima pergunta, quando eu estava olhando um pouco o seu perfil no Instagram, estava lá dizendo, do direito à medicina tradicional chinesa. Me fala qual foi o momento, por que essa mudança drástica na sua carreira? Qual foi a luz que apareceu ali que você falou, ok, vamos lá, é isso, eu quero mudar de direção, vamos dizer assim. Teve alguma coisa que aconteceu ou foi uma coisa acontecendo espontaneamente? Não foi nada bem espontâneo, acho que foi uma transição bem gradual. Eu fiz diversas faculdades assim ao longo da vida, mas a primeira que eu entrei numa sala de aula foi como ouvinte e foi psicologia, por conta de uma amiga minha amiga de infância. Eu gosto, sempre gostei, achava o máximo Freud, mas naquela hora eu já pensava, nunca vou trabalhar com isso, trabalhar com problemas, né, lidar com problemas. Já achava que aquilo não serviria para mim, ia querendo agradar os meus pais. Minha mãe queria que eu fosse juiz, eu tentei associar um sonho com o outro, eu sonhava em ser diplomata, e daí fui desconstruindo e percebendo que não era bem ser diplomata, eu queria ter uma vivência fora do Brasil. E tive através do meio acadêmico. Eu fui um advogado que não advogou tanto, eu fui mais acadêmico, eu fiz 2 mestrados, tentava sempre sair do Brasil nesse sentido, e foi fácil por conta das boas instituições que eu estudei. E chegou um momento da vida que, de fato, você tem que sair da teoria e ir para a prática, e eu percebi que eu não queria nem um pouco advogar. No direito, a gente tem a revelia, você é revel quando você perde um prazo. Eu sou uma pessoa ansiosa. Desde que um processo distribui, você tem a data que você vai ter a audiência preliminar, eu vou ficar ali ansioso até aquela data. E aí eu ansioso, fico com caspa, fico nervoso, fico com gastrite. Aí, dali eu percebi, não é isso para mim. E eu tenho um irmão mais velho que é meu ídolo, eu sou muito fã do meu irmão. E ele é muito zen, muito espiritualizado, e ele fez acupuntura. Aí, nessa disputa também de irmão, de querer, né, sempre competir, eu quis fazer também, fiz numa escola melhor do que a que ele fez, e caí dentro e amei. Mas na acupuntura, a minha sala de aula eram médicos, eram fisioterapeutas, enfermeiros, gente da área da saúde. E eu não, né, humanas. Então, a partir dali também me deu um, sabe, quen. Até que eu associei a psicanálise e entrei num meio onde a acupuntura trata vícios, desvios de conduta. Meu primeiro paciente foi um pedófilo, por exemplo, que ninguém quer tratar. As pessoas querem esterilizar essa pessoa. E, enfim, eu não julgo ninguém em nada, porque eu percebo que quem somos nós para julgar. Mas achei ali um certo campo onde eu podia ajudar. Então, eu caí dentro. Eu falei, vou trabalhar com saúde mental, psicanálise e vou associar, para quem acredita, a medicina chinesa. Porque muitos testes, inclusive saiu na Folha de São Paulo agora, falando que psicanálise e acupuntura são bobagens. E existe uma crítica, né, no mundo sobre isso. Como eu disse, eu não julgo nada nem ninguém, mas eu acredito muito na ciência, eu sou um cara cientista. E um dos estudos científicos que fizeram maiores relacionados à acupuntura, eles pegaram um grupo de pessoas, né, que estavam com uma enfermidade. Metade fizeram tratamento de acupuntura, metade não. Quem fez, ficou melhor. A partir dali, tu pensa, a parada funciona. Mas nesse mesmo estudo, desse grupo que fez a acupuntura, metade fez com pontos
certos associados à medicina tradicional chinesa, que são diversas escolas, não tem também uma certa, e a outra metade fez pontos completamente aleatórios. E não teve uma margem de diferença entre isso. A partir dali, eu penso que é efeito placebo. E as pessoas normalmente pensam, placebo, num tom às vezes quase pejorativo, mas não, para mim é o lado mais positivo. Você conseguir entender como que um cara que pega uma cápsula de farinha resolve um problema de saúde físico. Como? Por quê? E aí que me deu mais gás ainda de pensar. É psicanálise, é medicina chinesa, e eu só agulho quem de fato meio que acredita, porque senão é aquela coisa de você só trata quem está te procurando ajuda. Eu tô nesse meio. Se a pessoa não acredita e não quer, eu não perco meu tempo. Desejo o melhor. Hoje em dia, você advoga ainda ou você só está, como fala, colocando todo o seu tempo com a medicina chinesa? Nenhum nem outro. Eu ainda tenho meu AB, que eu quis parar de pagar a anuidade, porque estava sendo desnecessário, que eu não estava usando muito, mas no Instagram eu ainda coloco ali, porque eventualmente tem, né, o Brasil, país extremamente derivado de Portugal, né, com muita burocracia, tem certas coisas que você precisa de assinatura de advogado. E como eu sempre gostei de ajudar, né, eventualmente alguém precisa, estou ali para isso. Mas, graças a Deus, na minha vida, na minha trajetória no Airbnb, com startups, eu consegui construir um patrimônio que me permite ter um conforto de fazer um pouco de fato o que eu gosto, tentar dedicar meu tempo para as coisas que eu gosto. Estou vivendo literalmente no campo de obra porque eu gosto de obra. Fechei minha agenda de atendimentos, tenho pouquíssimos pacientes, espero terminar essa obra, abrir minha agenda de novo e voltar a atender mais, mas também não tanto. Eu nunca pensei em ter mais de 15 pacientes, trabalhar de terça a quinta e ter meus hobbies. Eu comprei um terreno do lado do sítio do Burle Marx, em Guaratiba, que é lindo, assim, colado com ele, né? E é o que eu te falei, de plantar árvores. É isso que eu quero fazer, eu quero estar ali, curtir isso. E sou um cara muito romântico, então, assim, eu quero casar, eu quero ter filhos. E o trabalho, às vezes, pode impedir isso, porque normalmente ou você vai cuidar das crianças e da casa, ou você vai trabalhar. Eu estou na vertente de querer ser o cara que fica ali cuidando dos filhos e trabalhar. E como aqui, né, eu tenho esse privilégio de estar nesse apartamento, que foi o meu sonho, aqui é um prédio do Niemeyer, eu estou no prédio mais alto da Barra da Tijuca. É uma torre, é incrível. E aí o objetivo daqui era fazer, de fato, um escritório para poder eu conseguir atender aqui. Veio pandemia, então os atendimentos são cada vez mais virtuais. Não ligo, posso atender aqui mesmo, né, com laptop, como estou fazendo com você, mas eu queria botar aqui para alugar mesmo e já ter essa renda passiva que vai me permitir estar lá em Guaratiba plantando tâmaras. Com seus filhos correndo por todos os lados. Ai, cara, Deus te ouça, William, que é o que eu mais quero. Às vezes eu penso assim, poxa, eu vou ficar frustrado se eu falecer e não tiver filhos. E nessa época mesmo, né, pandemia, muita gente morrendo, a gente vai revisitando nossos sonhos, aquela coisa da lista de coisas a fazer antes de morrer. Ali eu comecei a pensar na hipótese de pode acabar não tendo filhos. Mas eu sempre quis ter um husky siberiano. Ali eu pensei, Aí eu vi as vai fotos. ser muito difícil. Naquela hora eu pensei, vai ser muito difícil ter um husky? Vai. Mas eu consigo ter, sabe, tenho dinheiro para isso, vou ter um husky siberiano, eu adoro olhos claros, né, porque eu tinha terminado um relacionamento com um cara de olho azul, e aí, poxa, queria tanto alguém de olho claro no meu convívio para ficar olhando e admirando, e logo assim, no início também da minha vida afetiva, eu lembro que eu ficava muito triste nos términos de relacionamento, eu nunca lidei muito bem com rejeição, e aí eu li uma coisa que me encantou muito, que foi, você quer ali um amor incondicional, acha um cachorro, adote um cachorro, porque não vai ser com alguém, porque tudo acaba. E ali, a partir disso, juntei uma coisa com a outra, tive vários relacionamentos, sempre, né, todos terminavam, e meu pai é TDAH que nem eu, impulsivo que nem eu, fala as coisas às vezes sem pensar. Uma hora ele falou que eu sou muito chato e que ninguém vai ficar comigo. Quando ele falou aquilo, caiu a ficha.
já que eu sou muito chato e queria ficar comigo, eu vou mesmo ter um husky. E eu já tinha uma cachorra, então eu tenho dois. Mas ter um husky era um enorme desafio. É uma raça difícil demais. Porque meu outro cachorro é uma border collie, que é impecável, é educado, não faz nada de errado. O Lacan, que é o meu husky, nossa, Eles ele estão foi aí? assim. Eles estão aí agora ou não? Estão nos meus pais porque ontem teve instalação de drywall e o Entendi. drywall serrando, muito poeira, muito pó. Deixei eles na casa dos meus pais que moram perto daqui. Vou falar uma coisa pra É. você. Vou falar uma coisa para você, Ramon. É engraçado você falar essa coisa de ter filhos. Eu sempre tive vontade de ter filhos também. Mas é engraçado, uma coisa que aconteceu comigo é assim, o meu melhor amigo, ele é francês, ele mora no Canadá, ele mora em Montreal, em Canadá. Ah, Montreal, tá vendo? Isso mesmo. Meu Aí, sonho. aí é engraçado que é o seguinte, eu sempre tive essa... E quando eu imaginava tendo um filho, sabe, você faz tipo, igual você, eu tenho certeza que você faz tipo você tem uma visão assim na sua cabeça, como que seria esse filho, né, assim, fisicamente olhando. E é engraçado que há 4 anos atrás, vai fazer 4 anos agora, ele teve um filho. E agora ele tem dois Que filhos. Então, no legal. Canadá. E o primeiro, Filhos dele, no ele, sentido de ele, ele é hétero, ele é hétero. biológicos ou ele adotou? Porque Ele, no nosso meio gay tem essa questão enorme da adoção, né? não, mas ele é dele, ele é hétero. Ele não é, ele é gay, ele é hétero, ele tem uma companheira e os dois têm dois filhos agora. Mas o primeiro é o meu afilhado. Então, assim, Ai, que delícia. e é bonito. Parabéns. Quando eu comecei, quando eu recebi a notícia, assim, eu fiquei super feliz, até chorei, fiquei tudo super animado, assim, bem, bem feliz. E é engraçado que ele tem um filho que eu sempre imaginei. Então, assim, eu vejo ele como meu filho, porque assim, se acaso um dia acontecer, igual você falou, de não ter, eu já tenho. Porque assim, ele é E você é exatamente. afiliado. É seu afiliado, não é? Sim, é meu filho. Pela Assim, igreja, se eles falecerem, é você que cuida. eu Então, sei, assim, não. ó. Então, assim, não, eu lembro, agora quando eu vejo ele crescendo, eu falo, meu Deus, eu imaginei ele dessa maneira, assim, eu tinha uma visão dele. Então, assim, o meu melhor amigo me deu o filho que eu sempre sonhei em ter. Então, até os pais dele falam, meu Deus, William, eu nunca vi ele com ninguém desse jeito. Então, assim, a gente Ai, se que conhece as outras bom. vidas já, é uma ligação muito forte que a gente tem. Ah, eu acredito muito. Eu sou kardecista, então Então, acredito na reencarnação e acredito que todas as conexões que a gente tem, claro que vem de algum lugar. Como que a claro, gente explicaria a gente olhar para alguém e gostar de cara, ou o oposto, olhar para alguém e detestar de cara? Claro que isso vem, é, eu não tenho dúvidas. então, assim, foi mesmo assim bem interessante a forma quando assim, quando criança, ele nunca tinha me visto pessoalmente e de repente cheguei no quarto sozinho, sem os pais dele, e foi aquela conexão ali na hora, acabou. Hoje a gente, Poxa, entendeu? parabéns. Que É, idade ele tinha, a ele, criança? ele nasceu, por acaso, ele é uma das crianças que nasceu durante o Covid. Ele nasceu em 2020, então ele vai fazer 4 anos agora. Quando eu vi ele pela primeira vez, ele tinha 1 ano e meio, quase 2 anos. Então, Ai, que tem um legal. tempo. Próxima pergunta para você até agora, qual que é o dia mais feliz da sua vida que você considera e por quê? Engraçado, eu venho de uma depressão, então às vezes é difícil pensar no dia mais feliz. Mas poderia te dar vários dos dias mais tristes. Mas o mais feliz da minha vida e por quê? Um dos mais, vamos dizer assim, um dos dias que você fala, Não, eu tô pensando mesmo. É engraçado, eu sou geração Harry Potter. E a geração Harry Potter, para você fazer o espectro patrono, você tem que mentalizar coisas positivas. Então, desde que na época eu estudava, lia um pouco, né, Harry Potter, isso, eu ficava pensando, se fosse eu fazer o espectro patrono, o que que eu vou pensar, o que que me dá de fato tanta felicidade? E sempre foi uma pergunta de fato difícil, né? O bullying, enfim, as tristezas da vida, em questão de personalidade mesmo, eu acho que a depressão não tem cura, né? Você convive com ela. Então, eu sempre fui uma pessoa que guardei as tristezas mais do que as felicidades. E a gente desconstrói isso para justamente ter gratidão pelas coisas boas e, poxa, onde eu tô, né? Literalmente no topo do mundo, não tem como eu não ser feliz. Eu tenho que, né? Poxa, ser feliz, né? Por conta disso, disso, disso. E aí, ao mesmo tempo, tu pensa, isso não é nada, a gente vai, né, morrer, virar poeira, isso significa nada. Então, eu acho que eu iria te responder que um dos momentos mais felizes da minha vida, e graças a Deus eu tive esse tempo de ficar pensando enquanto estou, né, tagareirando,
tá galerando, enfim, tô comendo, tá galera? Eu acho que foi o nascimento das minhas sobrinhas. Porque, que nem você falou que tem, né, seu afilhado no Canadá, eu me comunico com isso porque eu tenho minhas sobrinhas, Aurora e Ariel, são nomes de princesas, são lindas, a cara do meu irmão, a minha cara, então assim, eu sou fascinado. Ali, esse eu penso que é aquela felicidade genuína, porque não é nada material, não é nada de algo que você, né, pode atingir, comprar, não é um sonho que você meio que persegue, é minha sobrinha, vai estar ali para sempre. E Pedro Vial tinha um poema que ele comentava, que era uma leitura que não é dele, autoral, mas ele traduzia, e ele falava que os nossos irmãos são os nossos maiores elos do nosso passado. E minha família é muito pequena. Eu normalmente meço o tamanho de família pela quantidade de primos. Eu tenho 2 primos e só, porque meu pai teve um irmão que faleceu, sem filhos, e minha mãe tem um irmão que teve 2 filhos, são meus 2 primos. E basicamente meu círculo de família é esse. Família pequena. Meus primos são bolsominions, então também são pessoas que eu não tenho tanto contato, né, questões políticas, e mesmo de afinidade, né, eu por ser gay, eu sinto que eles, né, não gostam tanto, mas é o meu irmão, então, e meu irmão, graças a Deus, sempre me aceitou muito bem, foi a primeira pessoa que me aceitou. Eu penso, caraca, minha vida, então, eu não tendo filhos, eu não saindo do Brasil, são minhas sobrinhas e ponto, eu tenho que focar nelas, assim. Ali, de fato, eu penso, né, quando na depressão, eventualmente, a gente cogita um suicídio, e eu já tratando também muitos pacientes que cogitam e tentam, uma das grandes respostas que a gente dá é tentar descobrir os propósitos mesmo. E quando a pessoa já tem um filho, eu fico pensando, cara, não, você agora nem se você não pode mais, porque você já tem uma responsabilidade. Eu penso nisso em relação aos meus cachorros, por exemplo. Tem um filme que eu gostei muito, que era uma senhora que já estava velha, ela já não estava querendo viver, já estava querendo morrer. Ela falou assim, eu tô só esperando meus cachorros morrerem, porque eu tô aqui porque eu tenho que cuidar desse cachorro. Mas foi um maldito meio cômico, mas ela já era uma pessoa realizada, ela já tinha feito tudo na vida. Então hoje eu penso, esqueci qual foi até essa pergunta. Mas... Não, qual que é o dia mais feliz da sua vida? Você falou que das sobrinhas. Aí, quando eu comento, né, quando eu falei de cogitar no suicídio, eu já penso, já não, porque agora já tenho também minhas sobrinhas e enfim, já tem gente que eu posso fazer, tem um impacto na vida delas, um impacto legal. Porque eu não tive um tio muito legal, assim, nunca tive muita afinidade. O pai dos bolsominions, que também é bolsominho. Então, eu penso, não, eu quero ser um tio presente. É igual, por exemplo, você é padrinho, você falou do seu afilhado. Eu tenho uma madrinha e um padrinho que já faleceu, mas que eles e ninguém, nada. Eu falo que minha mãe, você escolheu muito mal. Meu irmão também, ela escolheu a madrinha do irmão muito mal. A gente não tem contato nenhum. E eu não tive ainda essa sorte de ser padrinho. Sou só tio. Meu irmão também, isso foi uma enorme tristeza na minha vida. Não me escolheu para ser padrinho, porque ele fala que eu já sou tio. Eu concordo de certa forma, que eu já sou tio, mas, poxa, o meu irmão... engraçado, você sempre fala muito do meu irmão, porque ele é minha grande referência, como eu te falei, é meu ídolo. Eu falo que ele realizou os meus sonhos e eu realizei os dele. Eu comprei um sítio, eu tive um sítio de morar no mato, etc., que era sempre o sonho do meu irmão. Meu irmão era muito eremita, sempre foi muito assim. E eu sempre sonhei em ter filhos. Acabou que foi meu irmão, que não queria tanto assim ter filhos, que tem 2 princesas, está ali casado com uma família, e que era o meu sonho, construir de fato uma família. Meu irmão sonhava em se dedicar à acupuntura, por exemplo, mas ele largou a vida, a rotina, ele não tem tempo. Eu tenho tempo, então acabei me dedicando a isso, e aí um dia eu brinquei com minha mãe, falando, mãe, como tá realizando meus sonhos, eu tô realizando os dele, pelo menos assim, ó. Agora vai mudar tudo. Agora você vai ter os seus filhos e ele vai comprar um sítio, vai
vai abrir uma clínica de acupuntura lá para tratar as pessoas todas, então vai trocar tudo daqui a um pouco. Seria ótimo. Meu irmão nasceu pra isso. Ele é todo yoga, sabe? Ele é todo espiritualizado. Meu irmão é um crânio, ele é um gênio. Olha, se ele já tá convidado para entrevista, se ele quiser. Depois que ele ver a sua, se ele gostar, ele tá convidado já. Olha, vou te falar, a dele, ele ia ter as maiores visualizações. O meu irmão é aquela pessoa que tem papo para qualquer coisa, ele fala de tudo. E ele lê muito, então ele fala com Como que é o nome dele? propriedade. Rômulo. Rômulo, já tá convidado, hein? Aqui ao vivo. Ele, Olha só, ele toparia. faltando 3 perguntas, tá bom? Vamos lá. Próxima pergunta para você é, falando em família, olha só. Se você tivesse, né, o poder de trocar, de ficar no lugar de alguém da sua família por 24 horas, só para saber alguma coisa, para entender alguma coisa, que pessoa essa seria e por quê? Meu irmão. Porque ele é pai, adoraria ser pai, morro de inveja. Sim, aquela é a expressão péssima que a gente infelizmente usa, porque eu acho racista da inveja branca, isso não existe, é um absurdo, mas está na nossa cultura poder dizer isso. É a grande admiração mesmo, é a vontade de estar no lugar da pessoa. Eu trocaria total. Aqueles filmes que a pessoa troca de lugar e, né, literalmente só pergunta, mas eu não ia querer devolver o corpo, eu ia fazer de tudo para poder ficar, embora claro que não, né, meu irmão, eu ia devolver o corpinho dele. Eu acho que ele também ia adorar ter meu corpo também e ficar tendo minha vida durante um tempo, acho que ele ia muito, e, enfim, casado, né, então ele já está há um tempão, né, fiel, graças a Deus. Não vou dizer nem monogâmico, porque eles são um casal, assim, extraordinário. Minha cunhada é extraordinária, eles têm uma liberdade, digamos assim. Mas eles não ficam com outras pessoas. Mas eles não têm esse preconceito, essa coisa monogâmica de si. Vou fazer uma brincadeira agora. O seu irmão ia estar no seu corpo, ele ia pegar, vamos dizer, ter o gosto de fazer sexo com outro homem também. Então, para ele ia ser meio confuso. Confuso, vírgula, porque meu irmão foi a pessoa que sempre me aceitou enquanto gay, e eu, particularmente, acredito muito numa tabela de Dr. Kinsey, que mostra que você tem uma sexualidade muito flexível, você não existe 100% hétero e 100% gay. Eu sempre entendi meu irmão como um cara hétero, porque ele sempre se assumiu como hétero. Ano passado, numa reuniãozinha na casa dele com os amigos, ele me solta esse cara dali é muito gostoso, é o cara que eu pegaria. Quando ele falou aquilo, me deu um chute na cabeça, porque eu pensei, primeiro que eu me senti traído, porque eu acho que seria uma informação que eu deveria saber antes do que os outros amigos que estavam ali. Claro que impactaria a minha vida, assim, entender que meu irmão também tem esse tipo de sexualidade, essa flexibilidade. Mas, por isso que eu acho que meu irmão, até hoje, nunca chegou, de fato, a pegar um outro homem. Mas, definitivamente, no meu corpo, ele teria mais facilidade, mais oportunidade. Já tem lá um caderninho sabe, dos contatinhos. Eu sou libriano, então é o que, né, o próprio, né, o signo já diz, né, dos contatinhos. Quando eu falei confuso, eu quis dizer assim, ele ia ficar meio confuso, né, no ato sexual. Ele ia ficar meio confuso, que ele não sabia. Ele ia mandar muito bem, porque assim, eu tive uma terapeuta minha que ela falava, Ramon, para você, menos é mais. Eu quase tatuei isso, porque de fato, eu deveria, né? Deveria. A gente é quem a gente é. E eu acho que, assim, enquanto kardecista que sou, eu penso que se eu nasci com essa personalidade, é porque eu tenho que aprender, de fato, a ser assim. E tomar na cara mesmo, como eu já tomei e tomo por conta disso. E vou errando, repetindo o erro e tal, mas na marra eu já sou muito melhor hoje do que eu fui antes. Isso eu já posso te garantir. É engraçado. Nossa, na época do Orkut tinham feito uma comunidade. Eu odeio Teleco. Meu apelido era Teleco. E eu tenho problema com rejeição, né? A gente tem, né, TDAH, tem uma coisa chamada disforia sensível à rejeição, DSR. Eu sofro disso, literalmente. Tenho problemas em ser rejeitado. Quando criaram uma comunidade no Orkut, eu odeio Teleco, com 30 membros, aquilo, nossa, sabe, trauma, literalmente. Me traumatizou.
Não, mas essa coisa de espontaneidade é bem interessante, porque, igual você falou, paga um preço caro, porque, né, a gente vai falando, vai soltando, e às vezes não é nem por mal, é só a gente quer falar tudo, quer colocar tudo para fora, quer se expressar, e às vezes, porque é aquela coisa, às vezes as pessoas, eles pegam de uma forma diferente, às vezes não pegam da forma... Muito, porque a gente. Eu não sou neurotípico, eu sou literalmente um neurodivergente. Eu lembro que uma vez, sabe, pegação de Grindr, eu chamei um cara para minha casa, no apartamento, e eu achei o cara muito bonito, muito legal, interessante. Daí eu fiquei, que nem eu tô, por exemplo, falando com você agora, todo empolgado. Eu não sou sempre assim, eu sou assim quando eu tô empolgado. Sim, Tava muito empolgado conversando com ele. E eu lembro que ele não reagiu bem, e a pergunta que ele me fez ficou guardada comigo até hoje, porque me machucou. Ele perguntou se eu tinha cheirado, se eu tava cheirando por eu estar assim. sim, ela Nossa, eu me senti tão mal, porque eu falei, não, não tô. E ele não acreditou, assim. E aí, naquela hora, eu fiquei pensando, cara, que bosta as pessoas. Porque, assim, se ele falou isso e verbalizou, imagina a quantidade de gente que não pensa e não fala. Aí, de fato, né, machuca, e eu com problema de rejeição também desconfortável, mas ele broxou também, eu acho que tudo isso também, ele quis me atingir, acho, também, nesse isso. sentido, Mas né? tem, o Ramon, essa coisa de espontaneidade, você tem toda razão. É quando você tá alegre, tá feliz, tá espontâneo, vem do lugar bom, vem do lugar bom. Não vem assim, entendeu? Porque você se atraiu por ele, você achou ele bonito, você ficou empolgado. Aí o seu instinto saiu, florou tudo e a pessoa não estava preparada, vamos dizer assim. Pena dele, vamos pensar desse jeito, pena dele, né? Às vezes. Pena dele, mas também pena de mim, porque depois É que isso que fica eu ia falar. martelando, e a depressão, sabe, aquela coisa do regretter, sabe, de Piaf, de regretter, eu, porra, fico ali já mais arrependido, e aí Posso fazer... fica, ai, que saco. Faltam duas perguntas, vamos lá. Ah, eu tenho que pensar no ritmo da música que você tá fazendo, então eu tô copiando o teu estilo de dança. Adorei. Olha só, antes da próxima pergunta, me fala qual que é a melhor parte de ser um advogado, na sua experiência. A melhor parte de ser advogado na minha experiência está associado com a resposta que eu te dei de querer agradar o outro, da homofobia internalizada, de você dar aquela carteirada. Então, embora no Brasil seja um dos países que a gente tem mais advogados formados e inscritos na ordem, no mundo, né? Sabia Se eu não não, me não engano, sabia. Não sabia disso. a gente tem, a média que eles fazem é para tantos números de habitantes quanto os advogados têm. Eu chutaria agora que é 1 para 100, eu não tenho certeza. Mas eu sei que a gente está tipo, próximo dos Estados Unidos, que, né, é o país dos processos. E a gente tem mais ainda advogados. A gente tem essa herança de Portugal mesmo, de querer botar os filhos para estudar francês desde na época do Império, estudar piano. Eu fui um pouco esse clichê. Então, eu acho que a melhor parte de ser advogado tá nessa fachada de você já ganhar o respeito de outras pessoas. O respeito, né? Porque cada vez mais a gente vai desconstruindo. Tu vê, a minha foto de perfil no Zoom, embora eu não use o Zoom para advocacia, normalmente eu pouco uso o Zoom, mas tá ali eu de terno e gravata. Eu vi. É. E faz tempo que eu não uso. Eu, como eu te falei, eu detesto o processo mesmo. Você tá ali, é uma audiência. Eu adorava estar de terno e gravata, porque as pessoas já olhavam e Respeito. admirando, tendo um certo respeito. E sendo gay, seria aquela coisa de, poxa, eu sou gay, mas eu sou advogado, mas eu sou bom nisso, Entendi. naquilo. Então, eu acho que a melhor coisa sempre foi isso. Essa seria a resposta na ponta da língua. Mas seria a minha resposta de garoto e bobo e superficial. Hoje eu já diria que a melhor parte é você conhecer seus direitos. Porque dentro de todo esse meu fetiche também de agradar ao próximo, você numa conversa no mesa de bar, ou você vê o amigo com problema, seja da coisa mais boba ligado ao Código de Defesa do Consumidor, ou questões ligadas a divórcio, partilha de bens, saber da lei e Uhum. poder
ajudar nesse sentido, mesmo sendo só consultoria, eu não vou entrar com processo para você, mas eu chegar e te falar os seus direitos, nossa. E eu, poxa, que lido assim, com obra também, então muitos pedreiros, funcionários, gente que não tem nenhuma instrução relacionada a direitos trabalhistas, etc. Poder saber disso é aquela coisa, conhecimento é vida. Ter esse conhecimento é incrível. Então eu diria que a melhor parte é o conhecimento. É o conhecimento, independente da carteirinha, que é bem legal ter. É bem legal ter a carteirinha da OAB. Eu acho assim o máximo. Eu, quando morei na França, eu lembro que eu estava lá fazendo já o mestrado. Mas eu já tinha minha carteirinha da OAB. Ao invés de usar o passaporte, que a gente também não quer andar para não perder, a minha identidade era tanto a de estudante da Sorbonne, que era bem legal também ter, porque eu achava o máximo, que era minha carteira de estudante e tal, mas eu adorava poder, né, mostrar também a OAB e, eu sou advogado. E eu lembro que tinha gente que não acreditava, porque diferente do Brasil, lá é mais difícil você se tornar advogado. Não é nem questão de, assim, da dificuldade, assim, mas é porque não é tão cultural quanto aqui, onde todos os pais querem ter filhos médicos, engenheiros e advogados. É verdade. Ok. Próxima pergunta para você é: qual seria o título da sua biografia, do livro da sua vida? Qual seria o título? O título? Eu colocaria o título 1988. Só a numeração. Primeiro porque tem um romance que é muito famoso, Sertão, que foi o romance que a mulher escreveu com 17 anos e nunca escreveu nada melhor. Se eu não me engano, era 1917, sei lá, sobre a seca e tal, que eu já achei bonito. Então, a gente, né, na vida, Lavoisier, né, nada se cria, nada se destrói, tudo se copia. Então, tem já uma certa referência. Mas eu usaria 1988 porque o 88 é uma coisa meio infinito. Na psicanálise, a gente tem toda uma teoria da parte ali desse símbolo, com as formiguinhas andando, enfim, aí já tá bem de psicanálise. Mas eu tenho muito orgulho da data que eu nasci, né? Enquanto kardecista também, da data que eu, né, encarnei, digamos assim. E foi no Brasil a data que a Constituição é vigente, a nossa Constituição é de 1988, meu lado libriano, justiça, também me influenciou a fazer o direito, porque eu queria ser diplomata. Enfim, eu acho que é igual você tatuar, né? A tatuagem. Muita gente tatua o ano do nascimento, porque aquilo é imutável. Não tem que mudar o ano que você nasceu. Então, dentro da minha vida, de diversas inconstâncias, graças a Deus, porque a gente está sempre mudando, na minha visão espírita kardecista, evoluindo, que a gente só pode mudar para melhor, no meu ponto de vista, a data de nascimento é algo que não muda. Então, ali eu penso, é a constância na minha vida. Pelo menos isso vai ser para sempre. Eu acho que seria 1988. Bacana. Uma pergunta rápida. Qual é uma tatuagem que você tem no seu braço aqui, esse vermelho? É uma tatuagem, né? Aqui. Qual o significado dela? Na medicina chinesa, a gente tem, né, meridianos e canais. E um dos canais menores, se não teria que tatuar o corpo, né, de ponta a ponta, é o meridiano do coração. E como eu sei, na minha impulsividade, no meu romantismo, eu sempre fui muito ligado ao coração, eu quis fazer o meridiano. Ele vai da fossa do sovaco, bem do meio, que foi inclusive do eu, até o dedinho mindinho. Sendo que nessa parte da palma da mão, ele passa por aqui. Aí, nessa parte da frente, eu escrevi o nome mesmo do canal, Shou Shao Xinxin, não sei falar tão bem, e vendo até o ângulo da unha. Aqui ficou bem falhado, me arrependi um pouco, porque também doeu bastante, mas enfim, tentei fazer ele completo. Mas essa parte me agrada. Até por querer ser diferente mesmo. Normalmente, né, os homens fazem sempre aquele círculozinho aqui, que tem até aquela teoria de que
é até onde você aguenta o fisting, né? Aquela coisa, tem tudo isso. No meu, então, ó, daqui até ali. Então, mas enfim, né? Não é a minha prática, não curto, né? Respeito muito, pode ser que seja de outro, mas não é a minha coisa. Eu Mas é o adoro, meridiano do coração. eu adoro, tô brincando. Claro, o importante é ser feliz. Eu Tô acho que brincando, explorar a lógico. sexualidade é importante demais. O pior é a pessoa que às vezes gosta e não se permite. É verdade, é verdade. E a minha outra tatuagem é Seja Curioso. Eu só tinha percebido Seja, não consegui decifrar o curioso, agora eu vi. Mas essa é a grande graça, porque normalmente eu tô de camisa ou com alguma regata e a pessoa fica pensando só o Seja. Seja o quê? Aí tem gente que de fato pergunta, eu adorava quando perguntava, e aí eu fazia assim, curioso. E eu pensava, eu fui, Então eu fiz um Seja Curioso com um ponto e vírgula, que é o que simboliza também a preocupação com saúde mental, né? O ponto e vírgula tem muito esse significado, né, de continuidade. Mas foi uma tatuagem que foi a minha primeira, mas que eu não vou dizer que eu me arrependi, porque era quem eu era quando eu fiz. E eu demorei muito para poder fazer a tatuagem. Eu queria fazer, mas eu queria ter certeza para não me arrepender. Mas não me arrependo, mas já não é algo que eu acredito, porque chegou um ponto da vida onde eu não quero que ninguém seja nada, seja você, sabe? Quem sou eu para dizer o que você quer? Eu sou curioso. Inclusive, o significado do Seja Curioso não era para a pessoa ter a iniciativa de ter curiosidade. Quando eu botei Seja Curioso, era como na expressão de, nossa, que coisa curiosa, que interessante. A minha intenção era que a pessoa fosse curiosa nesse sentido de seja interessante. Mas quase ninguém meio que se ligava nisso. As pessoas achavam que, primeiro, que eram 2 pontos também, seja curioso, do tipo, me note. Aí que eu percebi, nossa, deve ter um bando de gente que me acha tão besta por conta dessa tatuagem. E eu, né, achando o máximo. Daí, hoje em dia, já fui estudar a ideia de apagar o seja, deixar só o curioso. Quase paguei, inclusive, quase comecei a sessão, mas aí eu vi que não dava para poder tirar 100%. Aí eu já, na medicina chinesa, a gente tem, igual o símbolo do Libra, é uma coisa redonda com traço embaixo. Isso é um ponto do Sol se pondo no horizonte. Esse é o ponto onde a gente tem um equilíbrio em Yang. O nascer do Sol e o pôr do Sol são os grandes momentos de equilíbrio. E nesses escritos milenares que tem da medicina chinesa, você tem isso simbolizado com traços que são como se fosse aquela linguagem de código Morse. São 3 tracinhos e um tração embaixo. Isso é um pouco o equilíbrio. Sendo que, né, eles fazem em 8 linhas. A minha já intenção, que eu já estou procurando um tatuador, é fazer o seja quase que meio como se fosse uma correção de uma tarja preta em cima dele, e aí fazer mais uma tarja aqui, mais uma tarja aqui, e a linha embaixo, que vai mostrar o equilíbrio. Como eu sou libriano, como eu sempre tive o clichê de querer tatuar uma balança, e resisti, graças a Deus, nunca tatuei uma balança. Isso vai ser algo que eu acho que eu vou gostar de explicar. Os 3 tracinhos com um traço embaixo. Eu só não faço o redondo com um traço embaixo, que é o que eu gosto muito para simbolizar o equilíbrio, porque vai parecer nota 0. E aí eu pensei, não. Aí hoje em dia eu já estou refletindo bastante antes de tatuar, porque não, é uma parada que fica e o processo de tirar dói, e pior do que doer, porque dor a gente suporta, não sai por inteiro. Vai ficar ali uma certa cicatriz, mesmo que os procedimentos mais modernos, não sai por inteiro. Ali eu pensei, não, vou só cobrir mesmo, e vai ficar legal, assim, modéstia à parte, essa coisa de tomar bomba e ter vibração e tal. Eu sempre achei legal quem tem muita tatuagem aqui, porque também é a desculpa de você meio que mostrar, né? Tem um pouco isso. Aí eu acho que vai ser legal, porque vai vir mais pra trás, assim, pra cá e tal. Eu acho que você foi esperto. Essa coisa que você falou de ser curioso, de ter tá escondendo aqui. Você foi alguém interessado por você, chegou ali, o que tá dizendo ali? Foi uma tática sua para as pessoas que estão interessadas. Foi uma tática. Eu também acho interessante, achei o máximo. Mas vou te falar, o tesão todo que eu tive de fazer, pensando nisso, virou uma enorme frustração. Porque eu achava que todo mundo ia, de fato, ter a curiosidade, se interessar, achar legal. Uma minoria, William. Mas foi um momento. São tão poucas pessoas que, de fato,
acham legal e tem essa curiosidade do que está escrito. Tem muita gente que nem nota, e aí eu falo, você não viu? Está escrito com letra de forma, tá aqui no meu peito, como você não... É a mesma coisa assim, tem gente que, poxa, meu Instagram tá aberto, eu sou um livro aberto nesse sentido. Aí tem gente que vai lá e me pergunta coisas tipo, onde você mora? Eu tenho preguiça, porque, poxa, olha ali meu Instagram, tá tudo ali. O curioso é nesse sentido, eu me frustro porque eu acho que as pessoas hoje em dia faltam um pouco isso. Mas é porque eu tenho muito. Eu acho que eu sou muito curioso. Então a gente espera que o outro seja no mínimo assim também. Fala, tá vendo? Eu falo muito. Uma pergunta, onde você mora? Já até te mostrei, ó, a Pedra da Gávea ali. Ainda bem que eu tenho ali um fundo. Tô brincando. Pronto para a última? Última pergunta. Vamos lá. Bom, então, olha só, antes da última pergunta, assim, se pudesse ser um pouco breve, você mencionou abertamente sobre a depressão e você mencionou isso e falou abertamente sobre, né, a sua passagem por ela. Fala uma coisa, e também teve uma pergunta no começo do programa dizendo sobre o dia mais feliz, e você falou, né, que seria mais fácil para você achar um dos dias piores da sua vida, vamos dizer assim. Minha pergunta para você quando você analisa esses momentos, né, vamos dizer, difíceis que você passou, que foram ali, né, criando e, vamos dizer, alimentando uma depressão, tem alguma coisa positiva que você tirou, ou uma lição positiva que você tirou desse momento da sua vida, ou não? Você ainda não viu uma mensagem positiva em relação a isso? Com certeza vi, não tem como não ver. Inclusive, eu estou para publicar um artigo que mostra as vantagens das neurodivergências. A vantagem do TDAH, como a galera fala dos hiperpoderes, que é o hiperfoco. Eu acho que a depressão tem uma vantagem imensa, que é o nosso nível de reflexão. A gente, às vezes, precisa, de fato, estar ali no fundo do poço para poder olhar para cima e ver a luz. E nos meus pontos mais fundo do poço, basicamente todos associados à rejeição, a gente aprende e vai aprendendo, porque é uma construção sem fim, que não está no outro. O outro é sempre o nosso espelho. Quando a gente está sendo rejeitado, quando você desconstrói na psicanálise, é você que de fato se rejeitou. É igual quando você está amando alguém, você não ama aquela pessoa, você ama o que você se enxerga nela. Eu acredito muito nisso. A beleza de Platão, quando ele diz, é você reconhecer no outro o seu belo. Então, todos os meus momentos de depressão foram os momentos mais difíceis, que na hora a gente não vê tanta luz, mas com o tempo enfim, né, eu faço análise, né, 3 vezes na semana, porque eu preciso fazer supervisão também dos meus casos. A gente já, graças a Deus, tem essa maturidade de dói mesmo. Mas faz parte e a gente tem que tirar ali, de fato, por que eu estou sofrendo? Mas, ele me rejeitou, mas por quê? Da onde? Não tem verdade naquilo ali? Tem, claro que tem. Nossa, sempre tem. Então, é difícil, dói, mas a gente, graças a Deus, eu tenho essa maturidade de desconstruir e poder evoluir, porque se a gente não sabe também o que está errado, a gente não sabe o que consertar. Poxa, por exemplo, traição. Eu já fui uma pessoa que traí muito namorados na minha vida. Não traio mais, já não traio há muito tempo. E acredito na mudança. E na cultura popular, a galera diz que quem traiu vai trair de novo, não tem conserto. E claro que tem conserto. Se não tivesse conserto, a gente não teria cadeia, seria pena de morte para todo mundo. Claro, eu acredito fielmente na evolução, eu sou kardecista também. A pessoa pode mudar. E aí tem que falar, dei uma segunda chance e não dou a terceira. Poxa, que pena, porque eu acho que todo mundo merece terceiras, quartas, quintas, sextas. Mas, sinceramente, prefiro que venha lá um colega lá teu, do teu amigo que tem uma afilhada em Montreal,
pode vir para o Canadá, porque aí já associa com minha vontade de ter filhos, eu prefiro que seja. Eu tenho uma tia que é bem católica, bem religiosa, ela sempre falou que me visualizava como um gringo. Então eu já meio que acreditei, eu pensava, tá, não vai ser nem brasileiro, então não preciso ficar tão frustrado, vai ser um gringo no futuro, pode ser um gringo de férias aqui. Quem quiser couchsurfing, ó, daqui a pouco meu apartamento está pronto. Última pergunta para você é: se você pudesse pedir por um milagre, qual seria? Milagre? Milagre é uma palavra forte porque tem a conotação de ser algo inatingível ou que, né, que Deus só pode fazer. Então, não seria tanto um milagre, mas algo que hoje eu vejo como tá difícil e quase inatingível no meu mundo real presente hoje é ter filhos. Então, seria um pouco esse, um milagre. Engravidar com outro homem, já pensou? Isso literalmente é um milagre. Tá aí o milagre. Adoraria poder engravidar. Eu, se fosse mulher, eu ia, poxa. Porque a gente não tem como, ter um acidente e teve filhos. Poxa, o meu pedreiro tá lá, ele tá todo preocupado porque vai ter outro filho. Eu fico ali com aquela inveja também. Pô, bosta, se tiver ali o acidente, a camisinha furar, não tem nem esse risco. Então o milagre que eu iria pedir foi esse. Nossa, ia adorar engravidar. Ou engravidar alguém, enfim. Olha só, como que tá a sua bateria aí? 1%. Então vamos desligar, eu mando para você um convite novo e você coloca no seu telefone já, então. Pode ser? Para a gente terminar a entrevista? Vamos lá, então. Pode. Vou mandar de novo, tá? O e-mail. Até já. Tá, beijo. Nossa, que vista! Meu Deus do céu, que vista! Subi o andar do duplex para mostrar bem também a cobertura, porque, poxa, eu tenho todo o horizonte daqui. É maravilhoso demais. Bacana. É uma pena que a Pedra da Gávea está coberta, mas ó, dá para imaginar, ela é exatamente ali. Que bacana. Esse lado aí fica melhor para você. Esse lado para você fica melhor a sua imagem. Onde você está agora fica melhor a sua imagem. Eu acho que é por causa do azul que está atrás, fica melhor. Só. Ramon, vamos lá então para um jogo rápido de palavras, tá bom? Eu vou falar uma palavra para você e você fala a primeira palavra que vem na sua cabeça, tá bom? Tá, então, a primeira palavra é dinheiro. É o capitalismo, é o mal da sociedade. Uma palavra para família. Amor. Vida. Vida, eu acho que é um privilégio. A gente está encarnado aqui, é a oportunidade de crescer. A gente tem que agradecer. Uma palavra para o amor. Necessário. Uma palavra para política. Necessária também. Religião. Kardecista, Allan Kardec. Eu levanto muita bandeira. Para mim é a religião que, poxa, para uma religião onde todo mundo às vezes tem um preconceito de estar controlando as massas, Allan Kardec ele dizia: se tem um embate entre ciência e religião, vá para a ciência. Eu não conheço nenhuma outra religião que falaria algo assim. Então isso para mim eu admiro tanto. E fora que também é um cara francês, eu sou meio baba-ovo da França, então tá um pouco associado isso também. Olha só, uma palavra para o medo. Necessário também no sentido de desconstrução. A gente tem que enfrentar nossos medos e não fugir deles, até para poder entender de onde ele vem. Uma palavra para amizade. Uma palavra. É difícil falar só uma palavra, né? Tudo que eu já falo demais. Amizade é algo que eu queria ter mais, acho, de amigos. É necessário também, digamos assim. Okay. Amizades verdadeiras, né? Não é coleguismo. Desejo. Filhos. Bonitinho. Arrependimento. Minha impulsividade. Eu acho que se eu fosse um cara mais neurotípico, eu teria levado menos tombos na minha vida. Sucesso. Uma palavra. Não preciso nem dar uma palavra. Ó, sucesso para mim é isso aqui. Tá literalmente no topo do mundo e poder reconhecer isso e ter gratidão. Porque nos momentos de depressão, eu não preciso nem pensar nas coisas boas, é só olhar. O mar, sabe? Montanha, eu adoro montanhas. Sonho, uma palavra. Filhos. Felicidade.
Felicidade. É o que eu te falei, não é difícil pensar nas coisas felizes. Família. Família? Ok. Uma palavra para o Rio de Janeiro. Pedra da Gávea. Você copiou essa resposta. Eu te vi se copiando. Tô brincando. É porque Rio de Janeiro todo mundo pensa no Cristo, pensa nas É, praias, nas bundas. E a Pedra da Gávea em si não é tão falado, não está tanto nos cartões postais. E eu levanto essa bandeira porque pouquíssimas pessoas sabem que é a maior montanha costeira de monobloco do mundo. E eu acho um absurdo a gente não falar mais sobre isso. É a maior. Não tem no horizonte uma montanha maior costeira. Poxa, no é. mundo, pelo amor de Deus, Brasil é isso. Olha só, uma palavra para o Brasil. Foi a que eu falei, Pedra da Gávea, não? Ok? Aqui. Ok. Uma palavra para advocacia. Congestionada. Tem advogados demais. Ok? E a última agora, medicina tradicional chinesa. Uma palavra. Tradição, porque Ok? é milenar. A medicina que a gente conhece hoje como medicina ocidental é recente. A acupuntura, a medicina chinesa é milenar. Não tem, por isso que eu falo, não tem como não acreditar. Era empírico, era por testagem. Imagina só você mapear o corpo, os pontos, né, da acupuntura. Olha os testes, olha quanto tempo levou para a pessoa de fato fazer um mapa do teu corpo e saber que se eu botar uma agulha no E36, né, que é um ponto da perna, vai te ajudar em tudo relacionado ao teu sistema digestivo. Só não mexe muita câmera, senão vai ficar assim, ó. Desculpa, eu quero mostrar o ponto o E36, Eu que é o sei. ponto da acupuntura que eu mais gosto. Ele e o Yitang, que é o ponto que tem, que é o terceiro olho, é um ponto que acalma. Nossa, que ponto necessário. Tu vê, ó, várias religiões que usam até uma pinta, os hindus e tal. Isso. Olha só, vamos fazer de conta agora que eu vou encontrar seu irmão para um café, uma água de coco, vamos bem Rio de Janeiro, para uma água de coco, e vou perguntar bem assim para ele. Rômulo, né, o nome dele, né? Rômulo, me fala define o Ramon numa palavra positiva e uma palavra negativa. Só uma palavra de cada. Que palavra que ele definiria você? Acho que sorriso. Teve um comentário do meu irmão numa das minhas fotos que alguém me elogiou e aí ele respondeu: eu continuo sorrindo quando eu olho para o Ramon nesse sentido. O meu irmão gosta de mim, isso é muito emocionante. E uma Ah, coisa negativa é... Não sei. Acho que meus vícios, principalmente relacionados à maconha, me atrapalharam muito. E eu uhum. acho que isso foi negativo. E o que me move a, de fato, não querer isso para mim, está muito relacionado a poder estar mais próximo do meu irmão, porque eu sei que eu, sem fumar, eu tenho mais chance de estar mais próximo na vida dele. E é quem eu tenho, né? Eu tenho meu irmão, mas meus pais vão morrer, vai ser meu irmão e meu sobrinho. Bonitinho. Olha só, vamos fazer agora Ramon and the Magic Box e você pode fazer uma pergunta para mim. Vamos lá então. Você pode Ah, fazer uma eu pergunta. lembro que você ontem falou, pensa numa pergunta para você, né? Eu demorei para poder ficar pensando nisso, viu? Mas já pensei, quando eu estava subindo a escada, inclusive, aqui, que né, ia passar pro celular, aí eu pensei, tá terminando? Ele provavelmente vai querer saber a pergunta. Foi ali que eu decidi, porque antes eu ainda não sabia. Agora eu já sei. É que a gente se comunicou por isso. Você teve mais uma impressão sobre mim, assim que foi. Vamos lá então. Você pode fazer uma pergunta para mim agora. Já é o momento? É o momento. A minha pergunta para você é dupla, porque são duas juntas. Por que eu? Porque eu tenho certeza que você tem 1.000 pessoas e opções para você ter aquele primeiro interesse de entrevistar. E essa é a parte fácil da pergunta. A parte difícil vai ser: por que não eu? Porque você me excluiu do Instagram e não teve continuidade depois. Você me excluiu mesmo, você me removeu de seguidor, e eu também te segui, você removeu e parou de me seguir. E eu, como te falei, problema de rejeição no sangue. Olha Então, que, eu olha que tenho interessante. problema com rejeição. Tenho. Quero saber mesmo, eu sou curioso. Por que me excluiu? Porque eu tinha aceitado fazer a entrevista. Eu só simplesmente ainda não estava, às vezes, no momento, estava inseguro, estava lidando com depressão mesmo naquela hora, não estava bem comigo mesmo, estava esperando a oportunidade de vir depois. Daí, quando eu fui, inclusive fui eu que acho que te mandei a mensagem, quando eu fui pensar em você,
E aí eu vi que tu já não me seguia, já não nada. Eu falei, ah, não, me excluiu. Por quê? Adorei a pergunta e eu tenho a resposta na ponta da língua. Olha Ai, só, tem mesmo? a primeira, sim, tenho com certeza. Eu vou te explicar se o seu ego vai ficar agora, vai ficar melhor agora, vai ficar bonitinho o seu ego depois da resposta. Mas Ai, a obrigado. primeira, já vai poder respirar agora. Olha só, a primeira parte da pergunta, por que que eu te escolhi? Ótima pergunta mesmo, e eu vou explicar. A primeira parte da pergunta é, eu escolhi você, Ramon, pelo fato de tem duas maneiras de responder para você. A primeira parte que é mais, todas elas são sinceras, eu simplesmente eu vou ali no Instagram, no Facebook, no TikTok, nas redes sociais e quando aparece o perfil de alguém assim, eu vou lá e convido, sem pensar em nada. Eu vou te explicar por quê. Porque eu acredito que todas as pessoas, todos nós, temos uma história interessante, somos interessantes e a gente tem uma história para contar. Meu Deus, ficamos aqui agora nesse tempo todo e você falou tanto sobre você, tantas histórias fascinantes. Então é isso que é. Então, assim, quando eu convido alguém, eu simplesmente eu não olho muito sabe, nas fotos, no que quer dizer ali. A única coisa que eu olho é se o perfil não é falso, porque tem muitas pessoas que usam perfil falso. Então, assim, eu simplesmente, quando eu vejo ali, eu falo bem assim, olha, eu vou convidar essa pessoa aqui. Se eu vejo que o perfil... Normalmente são homens gays. Pelo que eu vi assim de longe, Não, todos eram. eu vou explicar. A maior, vamos dizer, 80% dos meus convidados são gays, por quê? Porque eu acho que os nossos gays, como você falou, de você querer se expressar, você querer, entendeu? Ver, expressar mesmo do fato de ser gay, explicar muita coisa. Claro, a gente gosta disso. Então, eu acho que é por isso que a maioria são gays e eles aceitam. E voltando à pergunta, então assim, você, quando eu vi o seu perfil ali, deu uma olhada e, a minha intuição teve vontade. Agora eu sou feliz de a gente ter esse momento, foi um momento maravilhoso. Então, assim, tá vendo? Isso é a resposta já, porque eu vi, como eu sabia que você, com certeza, todo mundo tem uma história para falar, para compartilhar. Então, assim, eu mandei para você. Eu mandei para o universo, como eu mando para todas as pessoas que estão ali no meu canal, vou chegar a minha Sim, você me entrevista. mandou inclusive em inglês. Eu imagino que seja Isso, uma tá mensagem vendo? padrão, copia-cola, Isso que você mesmo. deve de fato mandar para muita gente, Tá sem vendo? dúvidas. Tá vendo? Seu ego tá ficando mais aliviado agora. Seu ego tá ficando mais brincando. Mas assim, então foi isso. Então, assim, eu mando, sinceramente, eu mando para as pessoas. Se elas falam sim, beleza, vamos fazer memórias. Se ela falou não, beleza também, não era para ser. Então, assim, isso que é, as pessoas me perguntam isso é a resposta é, única. É porque eu acredito que todas as pessoas têm uma história para contar. E eu tenho certeza que a gente tinha que ter esse momento aqui agora. Porque as pessoas olhando essa entrevista agora, elas vão agradecer, elas vão comunicar com você, elas vão te entender, elas vão ver que elas não estão sozinhas no mundo, porque elas já passaram por tudo isso que você já passou, e eu acho que isso é um conforto para as pessoas. Então, assim, a gente tinha que ter essa entrevista agora. A outra parte da pergunta, que agora eu estava à espera mesmo para falar, eu Ó, falo, alfinetei mesmo. eu adorei, porque você está sendo sincero, você está sendo muito sincero, eu adoro isso. Sempre. Eu não sei ser diferente. Para Eu mim, adoro, honestidade é uma das virtudes de qualquer pessoa. eu adoro, porque assim, poderia ser outra pessoa, talvez ele falasse assim, não, não vou perguntar isso para ele, fica meio chato, mas eu adorei que você perguntou isso para mim e eu vou te explicar. É assim, a resposta é bem certa, eu vou responder para você. Voltando à pergunta, quando eu mando essa copy-paste que eu mando para as pessoas, tem muita gente que, às vezes, como assim, social media, né, tem muita coisa ali. Então, assim, às vezes, eu uso o meu Instagram, o meu Facebook, pro canal. Então, assim, eu convido muitas pessoas, às vezes, eles aceitam, entendeu? E a gente faz o processo toda a entrevista e depois eles não aparecem mais, ou eles não falam mais nada, ou às vezes ele fala, vamos fazer outro dia. Então, assim, às vezes, algumas pessoas, o que eles querem é só mesmo contactar, ou querem estar com alguém. Então, assim, para mim, o meu ponto de vista é o seguinte: eu mando a pergunta, e se não era para ser, é aquela coisa, não era para ser, então vamos dar o espaço para outra pessoa, entendeu? Então, assim, a única razão que eu deixei de excluir você foi por isso mesmo, que eu achei que quando você falou aquilo, eu também tenho meus momentos Eu também. aceitei. Eu E aceitei.
É o que eu tô falando, e tem muitas pessoas que, igual eu falei, as pessoas às vezes aceitam e só para poder comunicar, para ficar ligado ali de uma forma e outra, entendeu? E às vezes eu E vou eu falar fiquei para você, lisonjeado, eu adorei. Até porque eu assisti outras entrevistas que você mesmo me mandou sim, e eu admirei muito, eu achei o máximo, porque é o que você falou, todo mundo tem alguma história é que vai, verdade. sabe, vai somar. Eu acho que todo mundo pode ajudar nesse sentido de Com evolução do mundo. Com certeza, e eu vou explicar uma coisa para você. E eu cheguei até esse ponto de as pessoas que não queiram fazer e que a gente não tem nada, a gente não tem uma ligação, entendeu? Então, assim, eu vou te dizer por quê. No Facebook, você tem até um tipo de. Acho que são 5.000 pessoas que você pode ter como amigos no Facebook. Eu não sabia disso. Quando eu cheguei a Tem um 5 limite. mil, quando eu cheguei a 5.000, tinha muita gente que seguia, quer dizer, 90% das pessoas que estão ali, ou mesmo talvez 50%, eu não conheço, são mesmo pessoas que você vira, sabe, Facebook amigo, você não tem ligação. Aí, quando eu comecei a fazer o programa, eu comecei a convidar as pessoas e eu não tinha mais como contactar elas, porque o Facebook já estava no limite, então. O que eu tive que fazer? Tive que começar a limpar o meu Facebook, tirar as pessoas que eu não tenho nenhum contato, para poder contactar as pessoas que queiram participar no programa, tá entendendo? Então, o Instagram é a mesma coisa também. Então, assim, tem muitas pessoas que eu convido, eles falam, vou participar, vamos fazer e tal, e chega no dia, às vezes, nem respondem mais, ou não falam mais. Então, assim, por isso que eu parei de seguir você, porque eu achei que talvez você poderia ser uma pessoa daquela. Mas quando você mandou mensagem para mim, eu Provei o converso contrário. com certeza. Eu até achei bonitinho, porque assim, da forma que você falou, olha, eu assisti a entrevista de alguém, você chegou a comentar a entrevista de alguém. Então, assim, Sim, eu um pensei, brasileiro que mora nos Estados Unidos, o máximo isso, a história dele. isso mesmo, isso mesmo. Esqueci o nome dele, mas é que mora em Miami, né? Isso mesmo. Isso, eu entrei em contato com ele, inclusive, para perguntar como é que foi, Sério? e ele respondeu, faz sim, você vai gostar, foi uma ótima entrevista e tal, babá. Ele E aí, elogiou e foi o que me deu segurança também para poder aceitar de fato. bonitinho, que bonitinho. E ele, por acaso, ele também perguntou para alguém também, que eu tinha feito com um Ele, psicólogo. ele comentou também que quando ele recebeu o pedido, ele também ficou na Isso, dúvida. A gente sempre vai para alguém que já foi entrevistado para poder saber, claro. e aí? Claro, porque assim, eu entendo que assim, imagina, chega alguém e fala assim, olha, quero te convidar para uma entrevista, a pessoa fica meio com o pé atrás, eu entendo também isso. Mas voltando para a nossa questão, é o seguinte, então assim, a única resposta é essa, é porque eu achei que talvez você não estivesse interessado na entrevista. Você não estava no momento da sua vida, eu achei bonitinho você ter falado a razão também, que eu acho que isso que eu achei legal de você, você foi sincero, falou, William, mas daí quando você falou bem isso para mim, você me excluiu, eu fiquei meio confuso. Pra ser sincero, eu fiquei meio confuso, porque eu não entendi muito bem. Aí depois você voltou, aí agora falando, agora fica muito mais claro a nossa conversa aqui agora. Mas quando você falou assim, olha, você não seguiu mais, ou parou de me seguir, uma coisa assim, você comentou, né? Aí eu peguei, como eu não sabia do seu ego, da rejeição, que era uma coisa sua, entendeu? Então, assim, olha, tá Porque a vendo? maioria das pessoas não tá nem aí, não gostou de mim, tudo bem, tem quem gosta. Eu já fico lá, né, martelando, Eu desconstruindo. achei Mas por quê? interessante. O que eu fiz de errado, né? A gente fica ali. Que Eu bonitinho, infelizmente, que sou assim, né? bonitinho, Rafa, O que que você bonitinho. acha bonitinho, ó, eu queria tanto não ser assim, sabe? Não se importar com a opinião Eu alheia. sei, não, mas Mas não, é bonitinho você falar sobre isso agora, você se expor realmente. É bom falar das nossas bem vulnerável, né? Eu acho que é legal falar sobre isso, porque as pessoas têm que sem ver que dúvidas, é uma sim, e tem que falar aceitação. mesmo. É uma Freud aceitação. ele diz, a gente tem que falar, repetir para elaborar. Se a gente não fala sobre isso, É, e mas aí? assim, olha, Ramon, eu vou falar uma coisa para você aqui agora. Olha, eu mesmo fiquei mesmo assim, tô feliz, sabia? Porque pela essa entrevista que Que nós tivemos bom. agora, pelo fato de tudo. Gostou? Foi legal? Foi legal, não só por isso, mas assim, pelo fato de como que a gente chegou até esse momento agora. Eu achei interessante, porque quando eu recebi sua mensagem ontem, que você mandou uma mensagem para mim, eu falei bem assim, olha, que legal, assim, eu não tinha, porque normalmente as pessoas que eu falo muito, eu tô falando mais em português agora, mas assim, 90% é em inglês que eu faço, e as pessoas, quando eles me contatam novamente, e quando você contactou, assim, eu falei, nossa, que legal, você é uma entrevista em português, e ele, entendeu, tomou um tempo dele, falou da sua Eu razão. pensei nisso também. Eu falei, eu sou um diferencial, ele vai falar na Não, língua não, materna, não, claro vai ser ali um brasileiro. que E a não. gente no Brasil tá mais ou menos em alta. Saiu agora no America's Got Talent, acho. É um brasileiro que é de Minas, inclusive ele é de Contagem, que é a cidade do Bruno. Nossa, bombando, ele ganhou o Golden Buzzer, sabe? Nossa, Que Gabriel legal. Henrique, acho o nome dele. Depois dá uma olhada. Canta Então, com um tom de Whitney Houston, com Mariah Carey. Maravilhoso. mas então, Ramon, assim, quase chamei de Bruno de novo. Mas, Ramon, olha só,
eu tô feliz, eu fiquei feliz mesmo por hoje, por esse momento aqui agora, pela nossa entrevista, pelo fato que, como a gente não era para ser e de repente é, e pela sua sinceridade também, de você de se expor e falar, não estava pronto por causa desse momento na sua vida que você passou, e estamos aqui agora, estamos aqui, fizemos memórias, entendeu? E não vejo a hora de colocar essa entrevista no ar, porque Legal. foi muito bacana mesmo, assim, Ai, que olha. bom. Então, Fico assim, olha que feliz. são 3 horas, foi uma entrevista longa, e tô aqui mesmo assim, agora bem Durou feliz. 3 horas, Não, sério? não, eu falei que é 3 horas aqui agora, tu tá fazendo as contas na minha Ah, tá. cabeça. Ah, mas deve ter durado mais ou menos, umas 3 horinhas. Durou, né? São 11h10 aqui agora. Então, mas assim, olha, obrigado mesmo, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua Foi um prazer. sinceridade para você se expor, assim, da forma que você foi, e por trazer essa sua espontaneidade também, que assim, eu entendo que pode ser, traga, vamos dizer, alguns problemas, assim, para você mesmo, mas, ao mesmo tempo, Muitos. é você, e as pessoas elas apreciam isso. Eu acho que as pessoas, às vezes você não vê isso, mas as pessoas de fora, eles veem uma beleza nisso, uma oportunidade que só quem tem, entendeu? Então, assim, eu falando com você agora, por isso eu estava rindo, me sentia vontade de fazer as brincadeiras com você e falar assim abertamente, porque você é uma pessoa espontânea. Então, assim, eu entendo que quando você, para você, você vê como um problema, que pode ser também, claro, te atrai algumas coisas que você não tá à espera. Mas, ao mesmo tempo, sempre lembre que é a sua essência, que isso é de você. E as pessoas admiram isso. Então, assim, continue isso. Mesmo que vai trazer os problemas, você sabe passar por isso. Você é uma pessoa inteligente. Então, assim, vai indo, vai engolindo, né, as coisas assim, o dia a dia, mas não muda desse jeito não, porque é bonitinho, é a sua essência. Eu acho que as pessoas, cada um tem Obrigado. esse, e as pessoas, tenho certeza que as pessoas agora assistindo que te conhecem, eles vão confirmar comigo. Essa é a beleza que você tem, essa essência que você tem. Então, assim, continue sendo assim. Não deixa muita, Obrigado. não tenta acabar com ela não, porque essa é a pessoa que faz o que você é. Então, assim, não tenta acabar com ela não. Deixa essa essência florar. E toda vez que você estiver florando é porque você está feliz, você está espontâneo, as pessoas apreciam É isso. Né? verdade. A Então, gente, assim, a gente vai lapidando, a gente vai lapidando. eu imagino que você for ser pai, então, meu Deus, isso vai explodir. Essa sociedade vai explodir mais que tudo. Nossa! O Não, me Rio, imagino na reunião dos pais. Como que eu vou falar? Meu o Rio Deus! fazer uma reunião de pais, vai ser 1 hora para o Ramon e 1 hora para os pais. Porque para os pais todo mundo vai estar ali falando. Depois vai ter sua hora só para você mesmo ali. Meu querido, um beijo, obrigado pela entrevista. Mas antes de você ir, você pode deixar uma mensagem positiva, algo que te inspire? Façam terapia. Minha mensagem positiva é essa. Eu acho importante demais. Demais. Queiram mudar e deem segundas, terceiras, quartas chances, porque eu acho que o processo humano é uma progressão, a gente está sempre evoluindo. É, E eu acho que a galera tem que ter essa noção de não desistir disso. Não é porque você tem um defeito, você tem que reconhecer, eu sou assim e é a vida. Não, se você quer mudar, é possível, trabalhe, faça terapia mesmo. E aí eu vou até ao extremo, porque meu primeiro caso de paciente foi um pedófilo. Tu imagina como que é difícil para a própria sociedade que quer esterilizar essa pessoa. Olha como é que essa pessoa deve sofrer também, porque normalmente, claro, o cara não quer ser pedófilo. claro que não. É algo muito difícil. É, E tem poucos profissionais, mesmo na minha área, enquanto terapeuta, psicanalista, que aceitam esses casos. E eu acho isso um absurdo, porque, poxa, se a gente não vai aceitar, quem vai aceitar? E o que é essa verdade. pessoa vai fazer? Então, assim, é possível sim mudar. A terapia, poxa, ajuda. E, É verdade. enfim, se não for terapia, qualquer outra coisa, mas não desista. Vai lá e vai consertar seus defeitos, sabe? Eu acho isso importante. Bacana. Meu querido, um beijo, então. Fica com Deus, tá? Um Obrigado. beijo, William. Tudo de bom. Eu que agradeço. Foi uma honra. Tchau, tchau. Fica bem. Tchau. Beijo. So, did you like the show? Don't forget to give a like, to share it, and also don't forget to subscribe to the channel. And if you'd like to be part of the show as well, first, subscribe to our channel, and after that, just go to our website, www.williamandthemagicbox.com, and send us a request saying why you'd like to be part of the show. And I see you there. Bye bye. See you next time.